No dia seguinte à decisão dos desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, o ex-presidente Lula anunciou oficialmente que é candidato à presidência da República. Mas o que acontece a partir de agora? Como fica o processo? A repórter Manuela Castro está em Porto Alegre, onde foi o julgamento, e tem outros detalhes. Boa noite, Manuela. Olá, Pedro. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, depois de ter os recursos negados aqui em Porto Alegre e ter a pena ampliada para 12 anos e 1 mês de prisão, o ex-presidente Lula participou hoje da reunião da executiva do Partido dos Trabalhadores, que foi realizada na sede da CUT, em São Paulo. Ele discursou e disse que vai recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. Agora, a próxima etapa da defesa do ex-presidente é recorrer aqui mesmo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas isso só pode acontecer depois que a decisão de ontem for publicada, o que deve ser feito aí na próxima semana. Vamos ver agora quais são os próximos passos da defesa de Lula. Depois da decisão publicada, a defesa tem um prazo de 2 dias para recorrer. Mas, como os desembargadores foram unânimes, inclusive em relação ao tempo da pena, os advogados, em tese, não podem pedir embargos infringentes, ou seja, eles não podem questionar o mérito da decisão, a não ser que encontrem algum erro grave ou contradição no documento. Restam a eles, então, os embargos declaratórios. Isso significa que a defesa pode pedir apenas esclarecimentos sobre trechos da decisão. O tribunal não tem prazo para dar uma resposta. Se os pedidos forem negados, cabem ainda recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça e extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Mas nos 2 casos, é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região quem decide se os recursos seguem adiante ou não. E no evento do PT, o partido lançou a pré-candidatura de Lula à presidência da República. O PT também disse que já está discutindo o programa de governo de Lula, que vai ser coordenado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Vamos ver agora um trecho do discurso de Lula nesse evento de hoje da executiva do PT. Eu não estou querendo ser candidato para me proteger. Não aceito que vocês me lancem uma pré-candidatura para me proteger. A minha proteção é a minha inocência. Eu aceito a indicação do pré-candidato pelo partido. Não tem nenhuma razão para respeitar a decisão de ontem. Com esse anúncio, então, da pré-candidatura de Lula à presidência da República, ficou uma dúvida sobre a lei da ficha limpa. Essa lei determina que as pessoas que foram condenadas por um colegiado, por um conjunto de juízes, não podem se candidatar. Ficou um pouco confusa a história, né? Vamos ver, então, que a repórter Yara Balduini explica pra gente como fica essa questão. A condenação de Lula não terá impacto imediato na campanha do ex-presidente, ao menos do ponto de vista jurídico. Ele poderá continuar fazendo comícios, passeatas e usando o horário eleitoral gratuito até o registro da candidatura, no dia 15 de agosto. Só depois desse registro de candidatura é que o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar se Lula poderá concorrer à eleição para presidente da República. Caso a Corte decida negativamente, a defesa do ex-presidente ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Para esse professor de direito eleitoral, a possibilidade de Lula concorrer à eleição depende do processo criminal. Talvez o ponto determinante aqui seja o tempo do julgamento dos recursos, porque a cada momento do processo eleitoral que o recurso for julgado, você pode ter um efeito distinto. Então, se o recurso criminal for concluído, se o julgamento do recurso criminal for concluído antes das eleições, a situação do processo eleitoral fica muito mais estável. Se, na data das eleições, o processo criminal ainda não tiver chegado ao seu fim, aí ficará a aura de insegurança, pois não se saberá se, uma vez eleito, o ex-presidente poderá ou não ser diplomado. Caso Lula tenha candidatura impugnada, o Partido dos Trabalhadores tem até o dia 17 de setembro para indicar outro nome para concorrer às eleições.
E já que estamos falando de lei da ficha limpa, hoje um advogado de Pernambuco entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça questionando justamente essa regra da lei que impede a candidatura. Esse advogado pede então para suspender a prisão do ex-presidente Lula até que todos os recursos possíveis sejam analisados. E aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, hoje 3 advogados entraram com 3 ações diferentes pedindo a mesma coisa, a suspensão do passaporte do ex-presidente Lula. O que acontece é que o ex-presidente marcou uma viagem para amanhã, para a Etiópia, com previsão de volta na segunda-feira, para participar de um evento da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esses advogados acreditam que há o risco do ex-presidente Lula pedir asilo político na Etiópia e não voltar para o Brasil. Então, eles acreditam que esse passaporte do presidente deve ser recolhido em 24 horas. Mas o TRF4 não tem prazo para responder a essas 3 requisições. Ou seja, se não responder até amanhã, esse efeito fica suspenso, porque não vai se chegar ao objetivo de impedir a viagem do ex-presidente. E o TRF4 não disse quando vai dar uma resposta a esse caso. Pedro. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Manuela.